Oi, pessoal, bom dia. Que Deus nos abençoe. Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma live, do nosso grupo Amigos da Fé. Hoje, 5 de setembro de 2020, a partir agora das 9 horas da manhã, o grupo Amigos da Fé da Associação Espírita Mariano do Nascimento de Ribeirão Preto. E aí, como vocês passaram a semana? Tá tudo bem? Espero que estejam bem, né? E se porventura tiver qualquer dificuldade aí, tomara que o nosso encontro ajude a você a se fortalecer, energizar, para que você tenha um dia e uma semana aí melhor. Eu queria hoje iniciar com um texto, esse texto, uma orientação e indicação do seu Miguel. Então, Miguel, um abraço aí para o senhor, sei que o senhor está assistindo aí, tá? Esse texto é de um antigo trabalhador, né, da casa do Mariano do Nascimento, o doutor Luiz, todos o conheciam muito, era muito estimado, e ele sempre trazia e ainda traz muito conhecimento aí. Então, é um momento de reflexão aí com esse texto. Eu inicio, o título é O Espiritismo tem igrejas? Há certamente algum equívoco quando alguém pergunta a um espírita: onde fica a sua igreja? No geral, a resposta é: não temos igreja, temos um centro, uma sociedade. Lendo o equívoco de quem assim responde, pois a igreja significa, originariamente, uma assembleia ou uma reunião de pessoas. Só mais tarde passou a ter o significado de segmento religioso. Foi nesse sentido que Paulo de Tarso emprega, ao se refletir as comunidades cristãs que fundou em Corinto, também na Tessalônica e outros locais, as quais escreveu as cartas que se tornaram famosas. Convém lembrar que eles
nem sequer dispunham de locais apropriados, fazendo suas reuniões em casa ou em espaços emprestados. Posteriormente, começaram as construções das catedrais, igrejas para abrigar as reuniões católicas. No Espiritismo, com o advento do Livro dos Médiuns, Allan Kardec, em 1861, apresentou diretrizes para a organização das atividades doutrinárias, que em essência, são as seguintes: os grupos espíritas tinham que ter comunhão de vistas e sentimentos, cordialmente recíproca e ausência de todo sentimento contrário à caridade. Além de se instruírem e melhorarem através de ensinamentos dos espíritos. Em suma, um espiritismo cristão e humanitário. Daí a razão de se pugnar por construções capazes de oferecer condições propícias ao desenvolvimento de suas atividades. Daí a edificação de nossas igrejas. Abram-se aspas aí nesse sentido, nossas igrejas. Funcionais, sem opulência e capazes de abrigar nossos propósitos. Essas as razões que nos levaram, todos nós, à construção do edifício da sede do Dr. Mariano do Nascimento. Para nós, nossa igreja. Luiz Roberto Marcondes de Oliveira. Então, esse texto é muito propício aí, seu Miguel repassou, a gente está trazendo aqui para vocês, especialmente para esse momento de pandemia. Então, quem convive, ou quem conhece, ou mesmo você distante aí de outra cidade, né, e tudo mais, talvez fique essa ideia, o que é o Mariano do Nascimento? Tudo bem, nós temos um espaço físico, mas e hoje, o que é? Né? Então, hoje, onde nós estamos construindo o nosso local, a nossa igreja, dentro das nossas casas. Essa é a importância. Né? Então, importante sim ter um espaço físico que acolhe as pessoas, está tudo certo. Mas nós temos, em primeiro lugar, meus irmãos, que construirmos um alicerce dentro de nós mesmos, dentro da nossa família. Então fica aí o recado para hoje. Né? Então, não vai adiantar palacetes, construções vultuosas, né? Ou ficar esperando simplesmente a abertura do espaço físico lá do Mariano do Nascimento, se nós não estivermos efetivamente construindo algo sólido dentro de nós mesmos. Mensagem do dia aí. Seguindo, nossos encontros ficam gravados aí na página do Mariano do Nascimento, pelo Facebook. Não esqueçam de compartilhar. Queria agradecer muito nesse quesito aí. Semana passada, durante essa semana aí, da live da semana passada, nós tivemos 17 compartilhamentos. Consequentemente, aí, atingimos aí 1.085 pessoas. Tá? Muito obrigado a você aí que compartilhou. Nós pedimos muito, né? Semana passada aí, o pessoal compartilhou. É isso aí, levando a mensagem, né, a mais de 1.000 pessoas, né, durante essa semana aí. Isso é construir, isso é o Mariano do Nascimento, isso é o Grupo Amigos da Fé, né? E esse é o nosso trabalho aí. E mais de 431 visualizações. Obrigado a todos vocês. Continuem, persistam aí
conosco. Então, não esqueça de compartilhar, né, e indicar para outras pessoas. Se, porventura, como nós tivemos há 2 semanas atrás, aí, problemas de transmissão, conexão, volta, insista que nós, de alguma maneira, vamos tentar estar junto aí com vocês. Lembrem-se de deixar o seu recado aí no chat, né, da live, com seu nome, cidade, bairro. Já temos aí várias, aí, já estamos com 32 pessoas aí nesse momento. Obrigado a todas as mensagens, daqui a pouco nós as leremos. Assim, vamos nos preparar, né? Pegar o nosso copo com água, para que ao final do nosso encontro dessa manhã de hoje, essa água fique devidamente fluidificada aí, nos energizando, nos renovando aí a cada dia, a cada momento, a cada semana. Lembrando também de pegarmos, aqueles que acharem interessante, uma garrafa, uma jarra com água, ela também será fluidificada. Deixa aí ao lado de você, com as suas orações, tá? Para você ministrar durante a semana. Ao final, aí, nós passamos mais orientações. Pedimos o amparo, nesse momento, aos mentores da casa, da nossa unidade do MAC João, ali da Albuquerque em Lins. Né? Mais um pedido, uma solicitação do nosso dirigente, o seu Miguel. Eu queria agora que entrasse aí a imagem do caderno de orações. Tá? Começa aí a aparecer na tela. Este é o link, né, do nosso caderno de orações. Também eu gostaria que alguns dos nossos colaboradores divulgassem aí o link no chat. Tá? O propósito desse caderno de orações é trazer uma forma semelhante que acontece na casa espírita, agora de maneira virtual. Então, a gente materializa um pouco tudo isso. É só preencher um cadastro simples, ali, responder as perguntinhas, né? Não precisa responder todas, tá? O importante é o nome da pessoa que a gente vai destinar essas intenções dessas orações. Aparece aí o caderno, né? A todos aqueles que precisam desse apoio espiritual. Todos os nomes escritos aí, e também aqueles que você mentalizou aí, ou escreveu no seu papel aí em casa, também, a espiritualidade com certeza fará um atendimento especial aí à distância. Ok? Conseguimos já passar todo o caderno, tá ok? Os bastidores aí, tudo certo? Então, vamos seguindo, vamos nos acomodando. Aí agora até eu vou me dar uma ajeitadinha aqui, né? Vamos respirar fundo, acomodando-se nossas cadeiras. Vamos formar nesse momento uma corrente de luz, de fé e esperança. Pedimos muita vibração e prece nesse momento. Vamos transmitir amor, saúde e paz, irradiando a luz divina. Queria convidar, nesse momento, José Renato para fazer a prece de início das reuniões. José Renato, é com você. Bom dia a todos. Prece para o começo da reunião. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós, e com isso desviar-nos da caridade e do amor do próximo. Se alguns procurarem penetrar neste recinto, fazer que não encontre acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignar vir instruir-nos, tornar-nos dóceis aos vossos conselhos. Afastai-nos de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência,
para com nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai-nos aos médiuns que encarregardes de nos transmitir vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhe és confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que façam com fervor e recolhimento necessários. Se estiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não o do bem, abrir seus olhos à luz e perdoai-as como nós as perdoamos. Se vieram com intenções malfazejas, pedimos especialmente ao espírito da casa, nosso guia espiritual, para nos assistir e velar por nós. Que assim seja. Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos nessa manhã de sábado. Possamos encontrar um pouquinho da luz, da paz, da energia que todos vieram buscar. Agradecer àqueles que estão vindo pela primeira vez nos acompanhar, de todas as partes do Brasil, né, e do mundo, né? Eu sempre, às vezes, tenho pessoal lá do Japão que nos acompanha. Um abraço a todos. E também sejam todos muito bem-vindos aqueles que já nos acompanham, tanto presencialmente lá no Mariano do Nascimento, quanto aqui na nossa live, que hoje estamos na nossa 24ª semana com lives. Nós vamos dar continuidade aos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu sempre saliento que a gente faz um estudo sequencial do Evangelho, né, com as codificações do Allan Kardec, em cima das mensagens que Jesus nos passou através do Evangelho. Nós estamos no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Nós já fizemos toda a codificação do Allan Kardec, já estamos há algumas semanas fazendo as instruções dos espíritos, e hoje nós vamos entrar na penúltima mensagem das instruções dos espíritos. Eu só queria, para quem acompanha, né, junto com o Evangelho aí, hoje o texto é bem longo e eu vou dividir, para ele não ficar muito cansativo, eu vou dividir parte hoje e irei complementar, finalizar esse texto na próxima semana, no próximo sábado, tá? Então, o texto de hoje é Desprendimento dos Bens Terrenos. Ele foi passado pelo espírito de Lacordaire, na cidade de Constantina, em Argel, em 1863. Então, ele começa: venham, meus irmãos, meus amigos, trazer meu auxílio para ajudar corajosamente no caminho de melhoria em que entrastes. Somos devedores uns dos outros. Somente pela união sincera e fraternal entre os desencarnados e os encarnados é que será possível esse melhoramento. Então, o que ele quer dizer aqui, meus irmãos? Que o mundo espiritual não está separado do nosso mundo material ou dos encarnados. Eles fazem parte a todo instante, eles estão sempre ao nosso redor, nos ajudando ou, dependendo da sua vibração, nos atrapalhando. Continuando, o apego aos bens terrenos é um dos maiores obstáculos ao vosso adiantamento moral e espiritual. Pelo desejo de possuí-los, destruís o sentimento de amor, voltando-o para coisas materiais. Sede sinceros, a riqueza dá uma felicidade pura? Então vem aquela famosa frase, né, que sempre é dita: o dinheiro traz felicidade? Quando vossos cofres estão cheios, não há sempre um vazio no coração? No fundo dessa cesta de flores, não há sempre um réptil escondido?
Compreendo que um homem que por um trabalho constante e honrado ganhou a riqueza, experimente uma satisfação muito justa, que Deus aprova. Porém, daí a um apego que absorva todos os outros sentimentos e provoque a frieza do coração, há uma distância tão grande quanto da avareza sórdida ao esbanjamento exagerado. Dois vícios contra os quais Deus colocou a caridade, santa e salutar virtude, que ensina ao rico a dar sem orgulho, para que o pobre receba sem humilhação. Então, voltando, né? Esse texto hoje é um resumo praticamente de tudo que a gente estudou nesse capítulo. Então, o Lacordaire, ele quer dizer, nesse ponto aqui, que aquela pessoa que trabalhou, que enriqueceu pelo trabalho, né? Que Deus não desaprova essa riqueza. Deus concedeu essa riqueza para essa pessoa através do trabalho. Mas o que Deus não quer é que essa pessoa esqueça, né, dos outros sentimentos e só se volte a o trabalho, riqueza, riqueza, trabalho, trabalho, riqueza. E esqueça, né, da família, dos amigos, da amizade, do carinho, da atenção, que fizeram com que ele ganhasse essa fortuna e chegasse ao ponto que ele está. Então, valorizar os funcionários, valorizar as pessoas que trabalham com ele. É isso que Deus pede e quer dessas pessoas. Quer a riqueza se tenha originado de vossa família, quer a tenha ganho pelo vosso trabalho, há uma coisa que não deveis vos esquecer nunca. Tudo o que vem de Deus, retorna a Deus. Preste atenção, meus amigos, eu vou repetir essa frase. Tudo o que vem de Deus, retorna a Deus. Nada vos pertence na terra, nem mesmo o vosso corpo. A morte vos liberta dele, como de todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários, não vos enganeis. Deus vos emprestou, deveis restituir. E ele vos empresta sobre a condição de que o supérfluo, pelo menos, reverta em favor daqueles que não têm o necessário. Um dos vossos amigos vos empresta uma soma. Por pouco que sejais honesto, tereis a preocupação de lhe restituir o empréstimo, e lhe ficareis agradecido. Pois bem, essa é a posição de todo homem rico. Deus é o amigo celeste que lhe emprestou a riqueza. Pede-lhe apenas o amor e o reconhecimento, mas exige que, por sua vez, o rico dê também aos pobres, que são, tanto quanto ele, seus filhos. O bem que Deus vos confiou desperta em vossos corações uma ardente e desvairada cobiça. Quando vos apegais imoderadamente a uma riqueza tão perecível e passageira quanto vós, já pensastes que chegará o dia em que devereis prestar contas ao Senhor do que ele vos emprestou? Esqueceis que pela riqueza estáis revestidos do caráter sagrado de ministros da caridade da terra, para serdes os seus inteligentes distribuidores? Que sois, portanto, quando usais em vosso próprio proveito o que vos confiado, senão depositários infiéis? Que resulta desse esquecimento voluntário de vossos deveres? A morte certa, implacável, rasga o véu sobre o qual vos escondieis e vos força a prestar contas até mesmo ao amigo esquecido que vos favoreceu e que nesse momento se apresenta diante de vós como autoridade e juiz. Então, Deus nos dá, né? Nós já estudamos isso há algumas semanas. Ele nos dá essa riqueza, sim, mas você vai ter que prestar conta e ele vai ser o juiz que vai cobrar aquilo que você fez ou deixou de fazer com essa riqueza que ele te permitiu. É em vão que na terra procurais iludir a vós mesmos, colorindo com o nome de virtude o que frequentemente não passa de egoísmo.
É tão feia essa palavra egoísmo, né, gente? Dói tanto quando a gente parece que apunhala a gente. O que chamais de economia e previdência não passa de ambição e avareza, e de generosidade, o que não passa de esbanjamento em vosso favor. Um pai de família, por exemplo, ao deixar de fazer a caridade, economizará, amontoará ouro sobre ouro, e isso, diz ele, para deixar a seus filhos a maior quantidade de bens possíveis. E evitar deixá-los na miséria. Isto é bastante justo e paternal, convenhamos. E não se pode censurá-lo por isso. Mas será este o objetivo que o orienta? Não é isso frequentemente uma desculpa para com a sua consciência, para justificar aos próprios olhos e aos olhos do mundo o apego pessoal aos bens terrenos? Admitindo-se que o amor paternal seja seu único propósito, será motivo para esquecer-se de seus irmãos perante Deus? Se ele mesmo já tem o supérfluo, deixará seus filhos na miséria só porque terão um pouco menos desse supérfluo? Não estará dando-lhes uma lição de egoísmo a endurecer-lhes o coração? Não será sufocar neles o amor ao próximo? Pais e mães, cometeis um grande erro se acreditais que, desse modo, aumentais a afeição de vossos filhos por vós, ao ensinar-lhes a ser egoísta para com os outros. Ensinais a sê-lo para convosco. Então, meus irmãos, como eu disse, esse texto é muito longo. Eu vou encerrar hoje por aqui e daremos sequência na próxima semana esse estudo, porque ele já foi bem profundo nessa parte, né, de que o homem rico, com a desculpa de guardar mais riquezas e guardar mais riquezas e trabalhar e guardar mais riquezas em prol dos seus filhos e netos no futuro, ele deixa de distribuir ou se torna uma pessoa avarenta, ou que nem é dito, né, muquirana e pão duro, né, não distribui, não recompensa os seus empregados, né, os seus servidores nas empresas, seus trabalhadores, né? Então, e aí ele quer guardar tanto para os filhos, em prol dos filhos, mas é o que diz aqui. Será que ele está fazendo certo isso? Ele não está mostrando ou ensinando aos filhos o egoísmo e transformar esses filhos em egoístas piores que ele? Então, é uma bela de uma reflexão para que todos possamos pensar em nossos filhos, né? Se estamos realmente agindo da forma correta e servindo de exemplo para eles. Depois dessa reflexão, né, desse ensino matinal de todos os sábados que o Evangelho nos traz, vamos dar sequência a mais um estudo, realizando o estudo do livro Minutos com Chico Xavier, do José Carlos de Luca. Hoje quem vai fazer para nós é o José Renato. É com você, José Renato. A Laura. Desculpa, é a Laura, gente. Bom dia a todos. Vamos dar continuidade aos estudos do livro Minutos com Chico Xavier, do autor José Carlos de Luca. O tema de hoje é imunização espiritual. Nós devemos ser estações terminais de toda fofoca, porque a fofoca é hoje um instrumento interessante, até engraçado, mas a fofoca também mata, não é? Chico Xavier. Muitos procuram proteção espiritual para suas vidas, entretanto inviabilizam qualquer tentativa de amparo divino, pois se tornaram veículos propagadores da maledicência. Chico Xavier aconselha a nos tornarmos estações terminais da fofoca,
isto é, não a espalharmos, o que geralmente não acontece. A miúde nos tornamos estações multiplicadoras da maledicência, ignorando que o mal que difundimos deixa vestígios, primeiramente em nosso próprio caminho. Pensemos na fofoca como uma onda de energias, baixas e doentias, afetando inicialmente a estação retransmissora e depois alcançando o agente receptor. Caso ele se encontre no mesmo padrão de ondas desequilibradas. Quem não quer lixo em sua vida, não deve produzi-lo. Chico diz que a fofoca mata. Mata a honra da pessoa atacada, abrindo brechas para que amanhã também sejamos caluniados e feridos. Vale a pena refletir no conselho do Cristo. Não façamos ao próximo o que não queremos para nós. Isso é receita de felicidade e paz. Bom dia a todos. Oração a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. E Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o despenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Muito bom, né? Novas energias e
Isso é que é importante. Em nome aí do Álvaro, tá? A gente pede desculpas, ele teve um equívoco aí, né? Chamando o Zé Renato, e na verdade quem fez foi a Laura. Tá? As nossas desculpas aí. Também parece que para alguns, pelo chat, tivemos um pequeno problema de áudio, mas acho que está tudo resolvido, né? Vai dando retorno aí para a gente, que isso é de suma importância. Eu queria fazer 2 pedidos aí dentro dessas nossas orações. Seu Miguel, através da Miriam, né, que o seu Miguel é o nosso dirigente do grupo, para que nós mentalizemos aí e as nossas orações para Lucinha Bessa e Messésio Bessa, tá? Ela, em especial, está com Covid, tá? Está entubada, então que a espiritualidade aí coloque as mãos, né, especialmente aí nesse momento. E uma oração especial aí, a dona Hilda, mãe da Rosana, que amanhã completa mais um aniversário aí. Então, as nossas bênçãos, dona Hilda, é de Campo Grande, né? O nosso abraço aí, e as nossas orações e toda a proteção aí. Seguindo, trazemos agora as palavras do áudio do próprio Chico Xavier, né? Uma orientação, mais uma vez aí, seu Miguel sempre colocando, né, o dedinho ali e passando essas orientações fantásticas. É isso que nos move aqui, né? E agradecendo também, obviamente, a toda a espiritualidade aí. Então, nós vamos ouvir hoje, olha só, Estejamos em Paz. É um áudio do Chico Xavier. É com vocês. Rujam tempestades em torno de teu caminho, tranquiliza o coração e segue em paz na direção do bem. Não carregues no pensamento o peso morto da aflição inútil. Refugia-te na cidadela interior do dever retamente cumprido e entrega à sabedoria divina a ansiedade que te procura, a afeição de labareda invisível. Se alguém te acusa, aquieta-te e ora em favor dos irmãos desorientados e infelizes. Se alguma circunstância te contraria, asserena tua alma e espera que os acontecimentos te favoreçam. Lembra-te de que és chamado a viver um só dia de cada vez, sempre que o sol se levante, e por mais amplas se te façam as possibilidades, tomarás uma só refeição e vestirás um só traje de cada vez nas tarefas de cada dia. Embora te atormentes pela claridade diurna, a alvorada não brilhará antes da hora prevista, e embora te interesses pelo fruto de árvore determinada, não chegarás a colhê-lo antes do justo momento. A pretexto, porém, de garantir a própria serenidade, não te demores na inércia, mentaliza o bem e prossegue na construção do melhor, como quem sabe que a colheita farta pede terra abençoada pela charrua. Sejam quais forem as tuas dificuldades, lembra-te de que a paz é a segurança da vida. Não nos esqueçamos de que na hora da manjedoura, as vozes divinas, após o louvor aos céus, expressaram votos de paz à terra, e depois da ressurreição, voltando gloriosamente ao convívio das criaturas, antes de qualquer plano de trabalho, disse Jesus aos discípulos espantados: a paz seja convosco.
Chico nos traz uma paz, né? Uma serenidade assim fantástica. Está ouvindo o Chico aí, parece que a gente está sobre as nuvens aí. Maravilhoso. Mas o pessoal nos cobra aí, né? Eu esqueci, nos parabéns aí, a dona Hilda, mãe da Rosana, o Paulo, que é o irmão da Rosana, tá lá no Japão, né? Ele alertou aí, minha mãezona também, então fica aí o abraço, né? E não esqueçam, esperem um pouquinho, não vai embora não, que daqui a pouco a gente vai tecer os comentários aí, né, do chat e tudo mais. Então, não vai embora não, ainda não terminou, tá bom? Vamos dar sequência. O Evangelho Chico Xavier, tá? Também um dos livros preferidos aí do nosso dirigente, São Miguel, tenho certeza disso, ele sempre, olha, não esquece o Evangelho do Chico, tenho certeza disso. E hoje a gente vai sortear um item, né, um pequeno texto que sempre complementa aí a nossa reflexão, né, isso que nós queremos trazer para vocês. Então, seja através de uma mensagem, seja através de um texto, especialmente, né, a reflexão que o Álvaro nos trouxe aí sobre o Evangelho, os trechos que traz, tá? Para a gente trazer uma maior lucidez, né, dos nossos pensamentos e condutas. Vamos lá, nenhuma página marcada. É o item 117 do Evangelho de Chico Xavier. Que todos confiemos em Jesus. Olha que já começa, né? Maravilhoso. Que todos confiemos em Jesus, trabalhando com ordem, com segurança, sem desprezar o nosso senso de responsabilidade diante da vida, com a valorização de tudo aquilo que temos e sem acreditar que violência ou rebeldia sejam ingredientes para a solução de qualquer problema individual ou coletivo. Porque dentro do espírito do pacifismo, da solidariedade, do dever cumprido, de respeito mútuo, todos os nossos problemas podem ser solucionados sem qualquer distúrbio, porque o distúrbio não ajuda ninguém. Parece que esse texto foi redigido agora durante a pandemia, né, gente? Incrível como se encaixa, né, perfeitamente. Então, acho que, primeira coisa, antes de tudo, a confiança em Deus, que é essa palavra que a gente quer trazer todas as manhãs de sábado para vocês, né? Confiança em Jesus. As orações, né, quando a gente solicita aí oração do copo d'água, né, os 4 caminhos de luz. Então, para que a gente fique fortalecido espiritualmente aí, para a gente vencer essas barreiras agora. Aí, continua, ele fala, mantermos trabalhando em ordem, segurança, não adianta rebeldia, né, e pensando muito que este é um problema individual, então a nossa responsabilidade em mantermos aí o distanciamento, é difícil ficar em casa, máscara e tudo mais, só que antes de tudo é um problema coletivo também, tá? E muita solidariedade, né, para a gente poder conseguir resolver esses problemas aí. Fica a mensagem de hoje, mais um texto, né? O Evangelho de Chico Xavier.
Eu convido agora o Álvaro aí para fazer a prece de concentração. Álvaro, é com você. Seguindo com as nossas concentrações, vamos todos agora nos unirmos ainda mais nessa corrente que nos une mesmo à distância. Vamos nos concentrar, colocar em mente nosso Mestre Jesus Cristo, que Ele vai ser a nossa conexão com Deus e estarmos mais perto da espiritualidade. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Escola da Alma. Vamos todos fechar os olhos e nos concentrar. Respirem bem fundo e vamos pedir juntos que os espíritos de luz nos envolvam. Que essa manhã de sábado seja restauradora e que possamos respirar juntos a energia divina. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações, que esteja dentro da nossa casa, para que haja paz entre os nossos familiares. Vamos imaginar a nossa casa, passeie pelos seus cômodos, pedindo aos espíritos de luz que o ajude a fazer uma limpeza espiritual e que eles estejam sempre lá, dando proteção para a nossa família. Agora, vamos imaginar o ambiente do nosso trabalho e pedir proteção a todos os que trabalham naquele lugar. Que a paz de Jesus nos ensine a perdoar, que saibamos transmitir a serenidade e que possamos nos deixar umidificar por Deus. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigado, Senhor, por esses momentos que passaremos todos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Vamos nos fortalecendo ainda mais com essa energia maravilhosa que transborda e que passa a todo instante, que eu tenho certeza que estamos todos conectados nessa corrente maravilhosa de amor, de carinho e de paz. Vamos agora com essa corrente maravilhosa, como se estivéssemos lá presencialmente, lá no Mariano do Nascimento, todos de mãos dadas, né? Vamos cantar juntos a música Quanta Luz. Nesse ambiente, nessa
Muito, muito bom, né? Acho que dispensa aí qualquer comentário. Todos esses estudos, essas orações, essas músicas, né, nos renovam as nossas energias. Esse é o propósito do nosso encontro, né, todos os sábados, independente da casa física, né, do Mariano do Nascimento, ou desses 24 encontros, já 24 semanas que nós completamos hoje, tá? O propósito é esse, que nós nos reunimos e para falar Jesus e Deus, que a vida continua, que a vida segue, independente do plano nosso. Vamos pegar a nossa água fluidificada, que ela renove, que ela limpe, né, todo o nosso interior, não só físico, especialmente o espiritual, nesse momento. Assim seja. Que essa espiritualidade nos traga, né, muita paz, muita tranquilidade, e que a gente consiga que ela perdure, né, até o próximo sábado, para a gente reiniciar esse processo aí. Lembrando da nossa garrafa com água, né, ou a jarra, você pode armazenar sobre a pia, dentro da geladeira, onde vocês quiserem aí, tá? E para consumo para a família inteira aí. Então, ministrem quantas vezes vocês acharem necessário, né? De manhã, à tarde, à noite, ou mais vezes. Conforme for acabando, for diminuindo aí, você completa, só não deixa zerar, né? Acabar tudo aí, e tenho certeza que isso vai trazer um conforto a você e aos seus entes queridos aí. Tá bom? Fiquem com Deus aí. Queria agradecer muito das 47 pessoas aí que estão conosco aí. Estão pedindo para eu pedir desculpas aí. Nós tivemos um pequeno, né, pico no processamento do computador, teve uma falha aí, então nós ficamos sem áudio, então tá tudo certo aí. Tudo certo aí, Flávio? Tá tudo tranquilo? Os bastidores? Tá tranquilo. Então posso seguir aí. Isso. Agora só eu tô na tela aqui, por isso que eu estranhei, mas tá certo. Os nossos comentários aqui. Eu queria agradecer muito, mas muito mesmo aí, seu Valdir, dona Marta Gobi aí, tá? Desejando para a gente, né? Muita luz, né, a todos. Extensivo a vocês aí, vocês, a família toda aí, né? Sabemos que todos passamos aí por dificuldades aí, mas que essa paz, que essa luz aí vá à família de todos vocês também. O que deseja aqui o Silvio, o que deseja o grupo Amigos da Fé aí. E eles pedem os parabéns aí para a enteada Samanta. Então, nosso abraço aí a Samanta, toda a família deve estar mais ou menos em festa aí. É esse clima positivo aí, né? Uma festa com responsabilidade, tá? Mas é o que a gente deseja a todos vocês. Abraço aí a Thaís também, tá? Rosana, já falamos aí, né, do irmão Paulo lá no Japão. O encontro aqui, encontro, né, de família, um no Japão, outro em Ribeirão, a mãe em Campo Grande, um momento de alegria aí. Então, por isso que a gente está falando tudo isso. A Lucília, o Carlos e a Jane, lá de Cravinhos, gratidão, tá? O Paulo, lá do Japão, tinha falado assim, né, que Deus esteja conosco. Assim seja conosco, especialmente com você aí,
meu irmão. Rita, né? Final de semana abençoado, assim seja. Muita responsabilidade, está lá em São Paulo, luz e paz. A Luciene, minha esposa, um abraço aí, um beijo, né? Dizendo que hoje é dia do irmão, né? Então, lembrando aí a todos vocês, todos nós, né, somos irmãos espirituais. Então, um abraço a todos vocês aí. E um abraço especial direto, meu irmão Álvaro, não está aí na tela agora, tá? Ele voltou aí, só para dar um abraço aí, né, meu irmão, a minha irmã, né? Então, irmão mesmo de sangue aí, o nosso abraço aí. O Paulo, que é daí do nosso grupo, a Tânia, Dulce Campos, né? Paz e Luz, o Mário Sérgio, Sandra Araújo, que Deus derrame bênção sobre o planeta, que assim seja, né? É isso que nós pedimos aí. Ana Lúcia de Cravinhos, braço aí ao Balieiro e a Karen. Francisco, gratidão aos benfeitores espirituais, paz e harmonia. Seu Miguel aí, e a Miriam e família, Dona Val e todos lá, um abraço aí a todos, eles mandaram um beijo aí a todos os participantes aí, em especial aí ao Grupo Amigos da Fé. Abraço aí, seu Miguel. Dulce Pagano, colega de trabalho lá, Dulce, um abraço, obrigado por estar aí com a gente. Rosângela, Maria Lúcia, o Valdez e família, né? Equipe maravilhosa, família maravilhosa aí, né? Um dom artístico fantástico aí, tá nos nossos corações. Terezinha, Juliana, Tamara, a Lucimara agradece especial a mim aí pelas reflexões. Esse é o nosso papel, né? Então, na verdade, eu acho que todo esse agradecimento aí a gente deve muito à espiritualidade, né? E ao seu Miguel, que juntou esse grupo aí e formou, vamos dizer assim, dentro da minha área, um bom time, né? Acho que o time tá melhorando, tá? Eu acho que pode ganhar alguns campeonatos aí, né? Desculpe a brincadeira. Larissa, Alessandra, Valéria, Cláudia, o Walter lá de Cássia dos Coqueiros, amigão nosso, colaborador aí, né, incansável. Walter, um abraço aí, saudade de você. E ele diz, gratidão pelos ensinamentos. É isso aí. Lucimara, também gratidão. Tá chegando bastante coisa ali e não vou conseguir falar tudo. 47 pessoas aí ao vivo. Meu abraço. E eu passo agora, fiquei muito tempo aí, ao Álvaro. Álvaro, é com você. Ainda bem que ele ficou muito tempo, né? Porque a minha internet aqui caiu. Não sei se vocês conseguiram sentir falta. Acharam que eu não ia voltar, mas eu consegui voltar. Graças a Deus deu tudo certo. Tive um problema aqui na minha internet, caiu, mas deu tempo de voltar para a gente começar a fazer os nossos recadinhos e os nossos agradecimentos. Quero começar hoje agradecendo a todas as pessoas que colaboraram com uma campanha que foi lançada de doação do leite em pó. Então, todas as pessoas que doaram, meu grande agradecimento a todos, né? Vamos continuar doando os alimentos, continuar doando o leite em pó, porque essas famílias precisam ser acolhidas, né? Esse leite em pó, acredito que seja especialmente para as famílias das nossas crianças que são atendidas lá no nosso hospitalzinho. Quero fazer um agradecimento especial ao nosso amigo, o senhor Tenente Luiz Carlos da Costa. Ele é presidente da Associação dos Militares e Oficiais da Reserva de Ribeirão Preto, né? O seu Tenente Luiz, no dia do drive-thru, ele passou ao lado do centro onde estávamos trabalhando, ele parou, a Lourdinha foi conversar com ele, ele deixou o telefone e disse que queria colaborar. E ele entrou em contato com a Lourdinha essa semana, a Lourdinha falou que nós estávamos com essa campanha do leite, e ele fez, ele não, né, a associação, em nome dele como presidente,
fez uma doação de 100 pacotes de leite em pó. Ontem o Silvio e a Lurdinha foram lá buscar e vamos entregar lá no nosso banco de alimentos para poder compor as nossas cestas básicas. Então, muito obrigado à Associação dos Militares e Oficiais da Reserva de Ribeirão Preto, em nome do senhor Tenente Luiz Carlos da Costa. Quero também agradecer ao Marco, da CIA do Brasil, que fez também a doação de cerca de 20, 25 também pacotes de leite em pó, que trouxe aqui para a Lurdinha também, e que vai ser encaminhado. Muito obrigado a todos que doaram, nem que foi um pacotinho, foi muito importante para todos nós. Né? Quero reforçar ainda que continuamos com as doações de alimentos, mesmo com o drive-thru realizado, a gente continua arrecadando alimentos para a confecção das cestas básicas, sendo que o Centro Mariano do Nascimento está fechado. Nós temos os nossos 3 pontos de apoio, o primeiro ali no Jardim Paulista, na Note Center Notebook, lá com o Caio. Temos também lá na torre do shopping, torre empresarial do Shopping Iguatemi, com o nosso amigo Zé Renato, e também ali na Ribershine, na Rua Niterói, com os nossos amigos Aline e Tiago. Então, você pode deixar os seus alimentos, o seu leite em pó, pode deixar lá com eles, que vai ser encaminhado para a diretoria e para o Banco de Alimentos do Mariano do Nascimento. Quero também aproveitar e dar um recadinho para aqueles que quiserem realizar doações em dinheiro, porque estamos necessitados, né, de dinheiro em espécie para o pagamento das dívidas, das contas, né, dos custos fixos que a nossa associação possui, né? Então, aqueles que puderem doar em dinheiro, está aparecendo aí na tela o número da conta da Associação Mariano do Nascimento, CNPJ. Também aquelas pessoas que estão com as suas mensalidades que necessitam ser acertadas, né? Quem é sócio lá da associação, pode utilizar esse número de conta também. De alguma forma, entre em contato com alguém do centro, envie o recibo de depósito e, se for preciso, o pessoal da diretoria vai estar encaminhando o recibo, tanto da doação ou quanto da mensalidade. Então, continuo pedindo a colaboração e a ajuda de todos, né, para que possamos manter a casa física do Centro Mariano do Nascimento. Passando agora todos os recadinhos, eu quero agradecer a presença de todos, cerca de quase 50 pessoas, né, nos acompanhando aí em mais essa manhã, com essa corrente maravilhosa de luz, de paz, que todos possam ter recebido um pouquinho, né, que a espiritualidade pôde nos oferecer, aliviando um pouquinho dos problemas, das tensões, né, das preocupações do nosso dia a dia, desse mundo material complicado que vivemos, mas que temos que sempre buscar, como foi dito hoje numa parte do Evangelho, esse contato e o mundo espiritual estão conosco. Acho que deu um piquezinho de internet aí, peço desculpas novamente, e que possamos ter mais uma semana cheia de luz, cheia de energia, cheia de força. Um abraço a todos, que tenham todos uma excelente semana, um pouquinho mais de paciência, viu? Com você, Silvio, para você finalizar. Obrigado, Álvaro, né? A gente agradece mesmo a todas as pessoas que estão acompanhando. Aproximadamente aí mesmo 50 pessoas, tivemos 84 comentários no nosso chat aí, então agradecimentos finais aí a Emília, a Marlene, Luiz e Paz, o Walter, né? Já falei lá de Castro dos Coqueiros, colocou assim: inexplicável o que acontece quando estamos aqui. É a espiritualidade agindo sobre nós
independente da distância. Independente do Paulo lá, que está lá no Japão, né, conectado, a energia é a mesma, né, o Walter lá em Casa dos Coqueiros, Dona Hilda lá em Campo Grande, São Paulo, Campinas, né, cada um de nós de Ribeirão Preto nas nossas casas, mas é a espiritualidade agindo sobre nós. E é isso, né? Não precisamos... Vou voltar àquela mensagem lá inicial do Dr. Luiz, né, que o seu Miguel falou. Independente do espaço físico, né, do Mariano do Nascimento, nesse momento transcende, né, passa. Então, é isso aí, Walter, e a todos vocês que nos acompanham aí. Então, o Paulo lá do Japão mandou outro recado para nós, ó, muito abraço abraço aí, especialmente para mim e para você aí. Nosso abraço aí, Paulo. Tamo junto, né? Obrigado a Maitê aí também, né, do grupo. Normalmente é o grupo de domingo, mas eles também têm a live deles, tá? Nas sextas-feiras. Então, a você aí, né, de repente, nós temos outras opções aí de trabalhos, acompanhem tudo aí na página do Mariano do Nascimento, né? Todos esses acontecimentos aí, tá bom? A Glacione e tudo mais. Então, eu fico por aqui, desejando a vocês aí excelente final de semana, segunda-feira aí um feriado, juízo pessoal, né? Vamos manter o distanciamento, a coisa não acabou, paciência, o Álvaro agora há pouco falou sobre isso, né? Tolerância, paciência, tá? Isso daí vai passar e que a gente fique renovado aí para a próxima semana. E, seu Miguel, todos os trabalhadores aí do grupo Amigos da Fé, você que teve a paciência de ficar aí conosco, o nosso abraço e nosso muito obrigado. Fiquem com Deus, até sábado que vem. Valeu!